Hoje a gente vai falar da principal etapa do funil de vendas, a mais importante, conhecida como avaliação ou também como diagnóstico. Não fazer uma boa etapa do diagnóstico está diretamente ligado ao principal erro dos vendedores e, consequentemente, o principal motivo pelo não batimento de metas, que é o seu negócio, a sua proposta de valor não ser relevante o suficiente para o negócio que está do outro lado. Ele até entende e compreende o que você faz, mas não o suficiente para tomar a decisão naquele mês. Você não consegue criar senso de urgência, nem priorizar a sua solução dentro de todos os outros problemas que ela precisa resolver naquele momento. Às vezes você nem perde para a concorrência direta, mas para aquela indireta, que são todos aqueles problemas, situações e oportunidades que ela tem que priorizar para encaminhar naquele mês. Quais são os sintomas que você não faz um bom diagnóstico e que você precisa se atentar a essa etapa? O primeiro deles é os seus vendedores falarem mais do que a pessoa que está do outro lado. A conversa ela fica muito baseada na proposta de valor, no que se vende, no produto, no serviço, sendo que obrigatoriamente nesse momento ela deveria ser sobre o outro. Qual o problema que ele tem? Qual a autopercepção em relação àquele problema? Quais os recursos estão sendo impactados por aquela situação? O primeiro passo é sempre investigar, entender o contexto e, como eu falei, a percepção que a pessoa do outro lado tem sobre a própria situação. O segundo sintoma muito comum é a conversa não entrar na esfera de negócios. O vendedor ou usa um checklist para entender a aderência para a solução e gasta tempo falando dos próprios cases, das funcionalidades, do serviço que você presta. O processo ele vai ficar mais aderente se você correlacionar o que você vende com a situação do outro. Mas percebe-se que nessas operações o processo é muito centrado na proposta de valor no produto e isso faz com que ele não tenha aderência, ou seja, a pessoa do outro lado não se imagina utilizando. Isso causa o reflexo que eu falei no começo do vídeo. Você só vende para quem já ia comprar, para quem está no final da jornada de compra. O vendedor ele cruza quem está na jornada de compra com a proposta de valor e executa a venda. Mas quando ele se depara com um cliente em potencial, com uma oportunidade dentro do ICP, ele não consegue despertar essa necessidade, ele não consegue acelerar essa jornada e fazer com que a pessoa do outro lado se imagine utilizando aquela solução, utilizando aquela proposta de valor no curto prazo. Então ele realmente não é um acelerador dessa jornada, o que é um papel fundamental de um vendedor consultivo. Um fator muito curioso, quando você precisa trabalhar a etapa de avaliação, você encontra no fechamento. Você tem boas taxas de conversão em todas as etapas. Chega em fechamento, a oportunidade cai e vem aquela justificativa. Poxa, não é uma prioridade para o momento. A pessoa não conseguiu ter tempo para avaliar essa proposta de valor e a solução. Esse produto precisa ser aprovado por mais uma pessoa que de repente aparece no processo e que a gente nunca tinha mapeado. Esses problemas não são resolvidos em fechamento, eles devem ser encaminhados em etapas anteriores. Então, quando você tem taxas de conversão que são factíveis ao longo do processo e chega no fechamento, a taxa cai drasticamente, é um claro indicativo que você deva olhar a sua etapa de diagnóstico. Geralmente, quando isso acontece, é porque seus vendedores só estão vendendo para quem está pronto para comprar e não estão investigando a situação com maior profundidade, não estão entrando na esfera de negócios, mapeando o processo de tomada de decisão, tópicos que são fundamentais para você conseguir colocar o outro como protagonista da jornada de compra e acelerar esse processo de forma quase como natural. Quando você faz um bom diagnóstico, deixa evidente quais recursos estão sendo desperdiçados, qual oportunidade está deixando de ser aproveitada, o outro lado percebe e se coloca como um protagonista dessa jornada. Ele mesmo levanta a mão para receber uma proposta, porque ele percebe que é mais caro ficar como ele está do que tomar uma decisão de compra por uma nova solução. Quando isso não acontece e você só vende para quem levantou a mão e para quem já estava preparado, é sinal que o seu vendedor não está sendo eficiente no potencial que ele poderia ser. Ou seja, ele só está vendendo para quem já compraria de qualquer forma.
Antes da gente ensinar na prática como fazer um bom diagnóstico, eu quero exemplificar a lógica por trás dessa etapa. Qual que é o racional em fazer uma investigação sobre o negócio do outro? O primeiro objetivo é colocar o outro lado como um protagonista para que ele se comprometa com o processo. Os estudos mostram que quando a pessoa do outro lado fala, externaliza, ela se compromete. Então, quando você é um vendedor e identifica determinado problema e fala da seguinte forma: você consegue ver como esse problema faz com que você perca tempo, você perca dinheiro, você não utilize bem esses recursos humanos? Parece um processo factível, mas ele está errado, porque o vendedor construiu esse raciocínio e a pessoa do outro lado apenas escutou. Mesmo que ela concorde, é muito fácil ela ir contra esse racional, pois foi algo que não partiu dela. Quando você faz as perguntas certas, consegue mapear, você coloca o outro lado como protagonista do processo de compra. Dizem que ele ativa um lado do cérebro que é o equivalente ao da mentira, ou seja, vai ser muito difícil ele ir contra ou ignorar aquele racional. Então, externalizar o raciocínio de qual é o problema e qual é o impacto desse problema em recursos-chave deve ser falado pelo outro. E é papel do vendedor fazer os questionamentos necessários para que ele construa esse raciocínio. Muitas vezes, os vendedores ansiosos vão querer correlacionar o problema com o recurso-chave. Falar na prática, tá vendo como essa situação faz com que você perca eficiência? Mas a gente deve agir como construtores desse racional, fazer as perguntas certas, trazer as reflexões para que a pessoa do outro lado externalize, porque, consequentemente, ela vai assumir o protagonismo de toda essa jornada e, posteriormente, vai ser mais difícil ela te ignorar, ela não responder um follow-up ou simplesmente deixar a sua solução para ser contratada posteriormente. O segundo tópico fundamental que a gente deve cumprir na etapa de diagnóstico ou avaliação é fechar a lógica de ROI na cabeça da oportunidade do outro lado. Basicamente, ela precisa entender que é mais caro ficar da forma como ela está do que assumir o custo e comprar a sua nova solução e, sobretudo, também, pessoal, o custo da mudança. Muitas vezes, quando a gente vende uma nova solução ou introduz uma nova proposta de valor, a pessoa do outro lado ela não quer ser o responsável por provocar aquela mudança. Ela tem medo que aquilo dê errado, ela tem medo do impacto negativo que aquilo pode causar. Então é papel do vendedor justamente mapear esse medo da mudança e estabelecer uma lógica de ganho, trazer segurança naquele momento pós-compra. O que vai acontecer? Em quanto tempo ela vai ter acesso àqueles resultados que vocês avaliaram juntos que eram factíveis? Em 1, 2, 3, 6 meses, 1 ano? Então, nivelar as expectativas do que acontece pós-contrato é fundamental para romper esse medo. A lógica do ROI tem que ser justamente a percepção do outro lado que fica mais caro permanecer como está e não agir do que contratar a sua solução e ganhar aquele prêmio e acessar ou aquela economia de recursos ou aquela oportunidade que sempre deve impactar os recursos-chave. Os mais comuns são tempo, dinheiro, os recursos humanos. Construir essa lógica de ROI é o processo central de toda a venda consultiva, porque a pessoa consegue entender que, através da solução, em determinado tempo, ela tem o potencial de acionar e de conseguir aquele prêmio, aquele resultado de negócios. Se você avança para uma proposta, para um fechamento, sem ter clareza de como você entrega retorno sobre aquele investimento, de forma tangível, até mesmo intangível, mas numa expectativa para a pessoa que está do outro lado, você só está vendendo para quem está preparado para a compra. O processo de acelerar a jornada do consumidor, de fazer com que o outro lado, de fato, amadureça a visão e a compreensão e se imagine utilizando aquela solução e se direcione para a compra, parte da compreensão de como que aquele investimento retorna. E lembre-se, não é só o investimento financeiro, é principalmente o investimento e o medo dessa mudança. O vendedor deve ser o facilitador na compreensão desse ROI nesses dois aspectos. O ROI financeiro, que varia de acordo com o seu ticket médio, o impacto que você causa naquele negócio, e esse ROI emocional,
como ele garante a segurança, né, e os próximos passos pós-compra, visto que muitas vezes o medo do outro lado é em relação a assumir o compromisso com o novo, mudar um processo, implementar uma ferramenta, contratar uma consultoria e o impacto positivo e negativo que essa decisão pode trazer. Um ponto super interessante é entender que no processo comercial, no funil de vendas, essa é a última grande alavanca que pode mudar suas taxas de conversão. Quando você não faz um diagnóstico, você de fato pode trazer um upside para sua taxa de conversão, porque essa é uma alavanca muito poderosa. Se você já bate meta sem fazer essa atividade, o resultado tende a ser ainda muito melhor se você fizer. Aqui na ABCD a gente usa uma técnica que tem muito impacto, que é a seguinte: a oportunidade só pode ser direcionada no CRM para uma etapa de demonstração, de proposta, de fechamento, se o vendedor tiver identificado 3 problemas e ter feito com que a pessoa do outro lado externalize com que ela fala. Se ele fala e completa o raciocínio, não vale. A pessoa do outro lado, ela tem que construir essa conta. Né? Se ele levanta esses 3 problemas e consegue fazer com que a pessoa do outro lado externalize qual é o impacto em recursos chaves desses problemas ou dessas oportunidades. Quando você coloca isso obrigatório no CRM e faz com que os vendedores, né, tragam essa lógica para o outro lado e prestem conta para o gestor, você vê que as suas taxas têm potencial de aumentar significativamente. Depois que você faz isso, cada etapa do funil de vendas é passível de ajuste. Você consegue 1, 2, 3%, mas se você ainda não faz um diagnóstico, você pode crescer na casa dos 10, 20% a sua taxa de conversão no funil, porque assim você vai conseguir entrar na esfera de negócios e mostrar a relevância do que você vende e sair dessa camada técnica de funcionalidade do dia a dia e falar do que realmente importa: crescimento ou economia. Pessoal, eu sempre gosto de trazer esse frame para mostrar como fazer um diagnóstico na prática. Eu escolho a imagem do iceberg porque justamente o que está na superfície, o que é falado no começo, o que é facilmente identificável, não é o que vai fazer aquela potencial oportunidade tomar a decisão pela compra. O que está exposto, o que ela fala com tranquilidade, não é o suficiente para que ela tome a decisão. Afinal, há quanto tempo ela convive com aquela situação e não tomou uma decisão? Para você conseguir aprofundar, ter uma visão de negócios mais relevante, você vai precisar entender o que está submerso. Então aqui no iceberg a gente tem a ilustração da situação, que é o que a gente vê. A gente parte do pressuposto que a maioria dos negócios, dentro do mesmo ICP, mesmo tamanho, mesmo contexto, tem problemas similares. Então quando você inicia um processo de investigação, de diagnóstico, você já tem que ter na sua cabeça qual o potencial problema que você vai abordar de acordo com o que você vende e qual é a origem daquele contato. Aquele problema não é a solução, não é o que vai fazer com que o processo destrave. Aquele problema, ele serve como ponto de partida. E aqui o principal erro dos vendedores é encontrar um problema X e falar: poxa, a gente tem vários clientes com o mesmo problema. Olha como a gente resolve isso. E já endereçar aquela situação. O trabalho, ele deve ser justamente o contrário. Você não fala daquela situação, mas quando você identifica aquele problema, você procura entender quantas vezes ele aconteceu, procura entender o que aconteceu de forma mais profunda e quais foram os impactos. Aquele problema ou aquela situação sempre deve guardar uma correlação com uma oportunidade. Aquele problema, ele ajuda você a ganhar mais dinheiro? Ou uma frente de economia? Como que aquele problema faz com que você desperdice recursos-chave? Mais uma vez, como ele impacta tempo, dinheiro, gente? Então o objetivo aqui do vendedor é, quando encontrar determinada situação, determinado problema de negócios, fazer as perguntas de implicação, onde a pessoa do outro lado externalize como foi viver aquele problema, como é viver com aquela oportunidade e qual é o impacto que ela tem em recursos chaves de negócio. Muitas vezes a pessoa do outro lado ela nem chegou nesse nível de raciocínio.
Então a ideia aqui é você dar dimensão, dar valor para cada problema e cada oportunidade não aproveitada. Como eu falei, e tenho que repetir, o vendedor mediano, ele constrói esse raciocínio e devolve. O vendedor top performer, ele faz reflexões inteligentes, perguntas específicas, pede para o outro lado reviver as situações, fazer conta, calcular, estimar, para que o outro lado externalize o impacto em recurso-chave. A pessoa do outro lado falar é ponto crucial para você conseguir o engajamento e que ela se coloque como protagonista da jornada. Uma etapa mais profunda é você compreender qual que é a árvore de responsabilidade em relação àquela situação, seja um problema ou oportunidade. Aquilo impacta outra área? Aquilo é um problema que é compartilhado entre todo o time em diferentes níveis hierárquicos? Quando você faz essas perguntas de, poxa, quem está envolvido nesse problema? Quem está interessado nesse resultado? Você consegue mapear outras pessoas que podem fazer a diferença nesse processo. Os estudos de vendas mostram que se você traz 2, 3 pessoas para o processo comercial, aumenta-se significativamente a chance de você vender. Porque as pessoas, justamente, elas se comprometem entre si. Às vezes é muito difícil superar aquele desafio emocional de trazer algo novo, de trocar um fornecedor e de assumir a frente dessa mudança, mas quando tem outra pessoa interessada, esse fardo é dividido. Só que você não vai chegar em fechamento e falar, poxa, a gente precisa aprovar essa solução com mais uma pessoa. Tem mais uma pessoa envolvida nesse escopo. O objetivo, mapeando os problemas e oportunidades, é justamente entender a origem desse problema e oportunidade e aonde ele dói. Qual nível está envolvido em resolver, qual é o grau de urgência. Então, trabalhar essa matriz de responsabilidade é aprofundar ainda mais nessa lógica do iceberg. É você conseguir mergulhar naquela situação e ter uma visão mais profunda e sistêmica de como aquela dinâmica e aquele problema impacta, né, numa empresa que é como um organismo vivo, né? Tem várias dinâmicas, várias relações que, dado o contexto e as diferenças, às vezes nem são possíveis de estabelecer um parâmetro. Basicamente, em cada empresa, a tomada de decisão vai funcionar de uma forma diferente. Um outro tópico, igualmente importante, é você trabalhar a variável tempo. Há quanto tempo aquela empresa, aquela pessoa, aquele time convive com aquela situação? Quantas vezes aconteceu no último mês? O que vai acontecer se nada for feito? Então, trabalhar a variável tempo é fazer com que a pessoa do outro lado revisite situações passadas onde aquela situação aconteceu. E isso vai trazer a emoção de como se ela estivesse vivendo aquilo lá novamente. É fazer com que ela olhe para frente e imagine como que aquela situação piora se ela não fizer nada, da mesma forma que melhora se ela tomar a decisão pela compra. Então, quando você tem um problema, o impacto no recurso-chave, a matriz de tomada de decisão, de impacto, de causa e efeito daquele problema, você deve trabalhar a variável tempo. Tempo para trás, fazendo com que ela revisite as situações que já aconteceram, e isso vai ajudar você a criar dimensão e aumentar a percepção de valor, né, e de necessidade pelo que você vende, e olhar para frente, que é o custo da inação. Da mesma forma, como que aquilo se transforma se aquela pessoa, se aquele time tomar uma decisão pela compra e, consequentemente, para resolver aquele problema ou para aproveitar aquela oportunidade. Então, pessoal, guardem. Quando a gente identificar determinada situação ou oportunidade, não devolva para o cliente, aprofunde mais. Entenda qual é o viés de oportunidade e economia que existe naquela situação, quais são os recursos-chave que são impactados ou que poderiam ser impactados caso ela resolvesse aquele problema. Qual que é a matriz de decisão, da onde ele surge, aonde ele impacta, quais são as áreas envolvidas, os níveis hierárquicos que estão olhando para aquele problema. E depois disso, trabalhe a variável tempo. O ponto-chave aqui é você agir como um facilitador desse raciocínio. Muitas vezes você vai entender e compreender ele como um todo, mas você deve transmiti-lo no formato de perguntas, porque a gente viu nas nossas premissas que quando a pessoa do outro lado fala, constrói, faz conta,
raciocina, revisita, ela se compromete e isso aumenta suas chances de venda de forma significativa. Esse é um slide que está em todos os meus treinamentos. É um slide de recursos-chave e objetivos que são comuns para qualquer negócio. O objetivo dele é que quando você encontre um problema ou uma situação que represente uma oportunidade, que você consiga fazer com que a pessoa do outro lado externalize a correlação daquela situação com tópicos que são importantes para qualquer empresa. Vamos ao frame. Você identificou determinado problema, determinada situação. Ele sempre vai ter um viés de negócios relacionado à economia, otimização de recursos ou uma oportunidade de crescimento. O objetivo aqui é trazer perguntas que façam com que aquele problema, aquela situação, sejam correlacionadas pelo outro lado com os recursos e tópicos que toda empresa está falando. Então, aquele problema específico, o quanto ele custa de tempo e faz com que a operação seja ineficiente? Aquela oportunidade específica, como que ela mudaria a dinâmica da pessoa fazer o trabalho dela, dos recursos humanos? Ela deixa de fazer um trabalho operacional e passa a ter tempo para fazer um trabalho mais estratégico? Ela consegue focar em algo que ela não tinha tempo para olhar? Como que aquela oportunidade impacta o trabalho do dia a dia das pessoas? Dinheiro. Existe um desperdício óbvio de dinheiro, de recursos, em fazer daquela forma? Existe algum prêmio para ser captado? Quais são os gargalos operacionais? Aonde que isso impacta na esteira dos principais processos da empresa? Aonde que aquele problema impacta? Aonde ele dói? Quais são as outras áreas envolvidas? Isso vai ser fundamental na hora de entender o processo de tomada de decisão. Aquele problema ou oportunidade, quando correlacionado com o que você vende, traz maior autonomia para o outro lado? Traz diversificação? Traz algum nível de adaptabilidade frente a estímulos do mercado para aproveitar uma oportunidade ou para se defender? Então o que eu quero trazer aqui, pessoal, é que o que você vende, a sua funcionalidade, a sua proposta de valor pouco importa. Ela só importa, na verdade, para quem já está avançado na jornada de compra e sabe que aquilo vai resolver um problema, que ela já tem dimensão e já tem um nível de priorização alto. Mas aqui o que a gente quer fazer é com que o vendedor faça com que a pessoa do outro lado perceba e, sobretudo, faça conta que aquele problema ou aquela oportunidade guarda uma correlação direta com economia ou aproveitamento de recursos-chave, como tempo, gente, dinheiro ou objetivos de qualquer negócio, que é superar gargalos operacionais, se adaptar, se diversificar, ganhar autonomia, poder se defender melhor frente a estímulos negativos e ameaças de mercado e, sobretudo, poder aproveitar as oportunidades que o mercado dinâmico nos oferece. Então, para cada problema que a gente tem, cada contexto que a gente identifica, o trabalho do vendedor é justamente trabalhar para que a pessoa do outro lado correlacione com economia, com retorno financeiro, trabalhe a linha do tempo para trás, através de situações vividas, olhe para frente, o custo da inação, o que acontece se ela não fizer nada, da mesma forma que o que acontece, o que pode ser impactado, caso ela faça, entender qual que é a matriz de decisão, as pessoas envolvidas e trazê-las o quanto antes para aquele processo comercial e, sobretudo, pessoal, construir um sentimento pró-mudança. Isso acontece quando a gente fecha a lógica de ROI, que é o ROI financeiro, que é não fazer nada, tem um custo e agora a gente tem essa dimensão, e o ROI emocional, poxa, eu não posso ficar mais nessa situação. Quando você faz um bom diagnóstico, a pessoa ao longo do processo, ela compreende e ela mesma levanta a mão e fala, o que você tem que pode me ajudar a resolver esse problema? Então você deve perceber e ter um termômetro que a pessoa engajada, quando ela faz conta, naturalmente se desenha um próximo passo e ela pede pela sua solução, porque ela realmente percebeu que mais caro é ficar sem agir. Se você reparar nesse frame, o ciclo de vendas compreende esse processo. E se você faz um bom diagnóstico, uma boa avaliação, você melhora o seu processo comercial no geral. Sem dúvida nenhuma, é a ação na sua venda consultiva que tem o maior potencial para te tornar relevante e, consequentemente, fazer
com que você atinja resultados melhores de forma consistente. É bem importante ressaltar que quando você entrega valor e faz esse processo para oportunidades dentro do ICP, o efeito composto do longo prazo é poderosíssimo, porque você coloca uma pulga atrás da orelha daquela oportunidade, muitas vezes ela não compra no momento, mas ela reflete, ela segue com você na cabeça e à medida que aquele problema ou que aquela oportunidade segue ocorrendo, ela levanta a mão e quando ela volta, o ciclo de vendas é menor e a taxa de conversão é maior. A gente estima que vendedores que fazem esse processo de forma consistente conseguem ter de 33% a 40% dos fechamentos de oportunidades antigas que levantam a mão todos os meses falando, poxa, o problema aconteceu de novo e chegou a hora da gente resolver ele. Pessoal, fazer um bom diagnóstico, uma boa avaliação é a parte central do processo de vendas consultiva e, na minha opinião, a etapa mais importante quando a gente fala de fechamento e performance. Problemas de fechamento a gente não resolve com técnicas de negociação, com descontos exacerbados e com correria, apressando o cliente no final do mês. O problema é um pouquinho anterior e ele parte por colocar o outro como protagonista da própria jornada e das dimensões de ROI que eu ensinei nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que vocês consigam aplicar essa etapa que é tão importante que de fato pode transformar o seu resultado na operação comercial. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de deixar seu like, seu comentário. Espero que ele tenha o mesmo impacto que ele teve quando eu fui exposto e aprendi a fazer bons diagnósticos. Tempo é o seu recurso mais valioso. Aprenda com inteligência. Esse frame de fato pode fazer a diferença no seu dia a dia.